O sábio Salomão escreve no livro de Eclesiastes da seguinte forma: quem sabe se o destino dos homens e dos animais é o mesmo? Quem sabe se a alma deles sobe ou desce quando morrem? Aí você pergunta, mas o que é isso, pastor? Em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes nos deixa com essa dúvida: será que realmente quando a pessoa morre, o seu corpo vai para a sepultura, sua alma sobe? Que o corpo da pessoa vai para a sepultura quando morre, todo mundo sabe, desde os tempos antigos. Só que como a revelação de Deus ela é progressiva, o que é isso, pastor? Ela se dá passo a passo. Até o Antigo Testamento, nós não tínhamos a revelação completa de Deus. A revelação completa vem com o Novo Testamento, o entendimento completo. Então, por exemplo, quando o sábio Salomão escreveu o Eclesiastes, ou partes do Eclesiastes, ainda não se tinha uma ideia completa, uma ideia inteira sobre o que acontecia quando a pessoa morre. Eles tinham algumas revelações, mas não tinham a revelação completa. A revelação completa nós recebemos através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando veio, Ele trouxe-nos esse relato, essa parábola de rico e Lázaro, ou esse caso, mostrando exatamente o que acontece com aqueles que morrem. O apóstolo Paulo depois, ele completa essa revelação, lá principalmente nas cartas que ele escreveu aos Tessalonicenses. Vamos ver lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, nós temos mais um pouquinho dessa revelação sobre o que acontece depois da morte. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Vejam que a revelação é progressiva, ela vai se dando aos poucos. No Antigo Testamento não tínhamos a revelação completa de tudo. Já com a vinda de Jesus Cristo, essa revelação já se tornou mais completa. Aí com Paulo, ele explica um pouco mais, ele dá-nos um vislumbre maior da revelação de Deus, e aí até o final do Apocalipse essa revelação se torna completa. O livro do Apocalipse termina, e ali acabaram-se as revelações de Deus. Tudo que ele deveria nos revelar está até o livro do Apocalipse. Ali ele nos revela tudo, faz as revelações finais e acabou. Aliás, o livro do Apocalipse quer dizer revelação. Aí nós temos o final da palavra a nós revelada, né? Aí chega um pregador e diz: irmãos, hoje eu tenho uma palavra revelada. Gente, se a palavra pregada não for revelada, estamos na roça, não pode ser. É fora da Bíblia. Toda palavra que é pregada na Bíblia é uma palavra revelada. Mas tem uns espertinhos que querem ser mais do que os outros. Não, esse pastor aí, ele prega teologia, ele prega letra. Eu prego a palavra revelada. Ora, toda a palavra de Gênesis a Apocalipse é revelada. Ela é uma palavra revelada. É como se esse pregador fosse alguém especial que recebesse uma revelação especial de Deus. A palavra dele é revelada, e a de outros pastores que pregam teologia, a letra não é revelada. Toda palavra escrita na Bíblia é uma palavra revelada. Então, não se iludam, tá? Com aqueles que se acham mais espirituais do que os outros, dizendo: eu tenho uma palavra revelada. Olha, meu filho, se você não pregar uma palavra revelada, você está pregando fora da Bíblia, porque toda pregação, todo ensino tem que ser uma palavra revelada. Então, na palavra revelada do Senhor, na primeira carta aos Tessalonicenses 4, 13 em diante, diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Quem são esses que dormem? Os que já morreram, né? Não está falando do sono natural, que nós dormimos, acordamos, não, está falando do sono da morte. Para que não se entristeçam como outros que não têm esperança. Aqui ele fala dos que morreram como os que dormem, porque eu costumo dizer que a morte é como um sono, e no sono nós temos o quê? Sonhos e pesadelos. Para aqueles que vão para o paraíso,
morrer significa adormecer e entrar num sonho lindo, que nunca tem fim. E para os que morreram sem Cristo, significa adormecer e entrar num profundo pesadelo que nunca tem fim. Com certeza todos aqui já tiveram sonhos bons e pesadelos. Quando você tem um pesadelo, você não vê a hora que acabe, e quando você acorda e acabou, você fica aliviado. Ai, ainda bem que foi só um pesadelo, foi um sonho. Jesus, nem acredito, eu me livrei daquela. Eu estava caindo, eu estava me queimando, eu estava sofrendo, eu estava assim, acabou. Graças a Deus. Só que o pesadelo do inferno não acaba nunca. E o sonho bom do céu é um sonho maravilhoso, como aqueles que você sonha e não deseja que o sonho acabe, e sente alegria, bem-estar. Assim é a pessoa que morre em Cristo. Correto? Agora, Paulo diz assim: ó, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou que já morreram, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante com Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Aqui nós temos uma revelação mais completa sobre os que já morreram. Jesus falou-nos a parábola do rico e Lázaro, mostrando que há um paraíso para aqueles que morreram com Cristo, e há um lugar de tormento para aqueles que morreram sem Cristo. Veja a revelação progressiva de Deus. Paulo completa essa revelação, dizendo assim: olha, além do paraíso para aqueles que morreram com Cristo, Deus tem algo maravilhoso chamado ressurreição. Viver novamente. Quantos acreditam nesse livro aqui? A Bíblia. Todos nós acreditamos, senão nós não estaríamos aqui, né? Senão, qual o objetivo de estarmos aqui, dia após dia, ano após ano, a vida toda seguindo algo que a gente não crê? Então, se nós cremos na Bíblia, se nós acreditamos nesse livro, nós temos que acreditar em tudo o que ele diz. Amém? Eu acredito em toda a Bíblia. E se aqui está escrito que nós vamos ressuscitar, é porque nós vamos ressuscitar. Aqueles que morrem em Cristo, morrem, mas não ficam para sempre mortos. O corpo vai para a terra e o deu, volta para o pó. Mas o Espírito torna a viver. Torna a viver como? Em outra dimensão. É outra dimensão. Como que é isso, pastor? Não sei, ninguém sabe. Porque a Bíblia diz que aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano algum, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele creem. É algo que foge da nossa compreensão. Por mais que a gente tenha que explicar, olha, a vida após a morte daqueles que morrem em Cristo é assim, assim, assim. Não sabemos exatamente. Eu sei que é uma dimensão maravilhosa, além da nossa compreensão. A interpretação que fica, mesmo assim, muito longe, mas um pouquinho mais próximo, é de um sonho lindo. É você morrer, como se estivesse adormecendo, e entrar num sonho lindo, maravilhoso, que nunca acaba. Mas só que vai muito além do que um sonho, tá? É um estado real mesmo. E mais para frente nós vamos ver
alguns detalhes a mais nessa vida após morte. Mas antes eu quero ir lá para a primeira carta aos Coríntios 15. Vamos abrir na carta aos Coríntios 15, primeira aos Coríntios 15, 12 até 58. São muitos versículos, mas ler a Bíblia nunca é demais, né? Nunca vi alguém ficar mal, alguém morrer, ou tal e tal, porque leu demais a Bíblia, né? Não, ler a Bíblia é sempre bom, pelo contrário, sempre traz bênçãos e prosperidade. Ó, muita gente tem dificuldade em começar a pregar. Dificuldade. Eu vou dar uma dica, um segredo. Pregue a Bíblia, você não vai ter dificuldade. Se você subir aqui e ler dezenas de versículos, só ler a Bíblia, você já está pregando. Geralmente as pessoas se enrolam para pregar, vão mal na pregação porque querem falar de si mesmo. Aí vem, começa a falar. E às vezes eu fico até ali coçando a cabeça. Meu Deus, era tão fácil, era só ele abrir a Bíblia e pregar. Não tem como errar. É uma dica que eu estou dando. De repente você nunca foi convidado ou convidada para pregar, e surge uma oportunidade. Ai, pastor, surgiu uma oportunidade para pregar numa reunião de jovens, surgiu uma oportunidade para pregar na reunião de senhoras, surgiu uma oportunidade para pregar no aniversário, não sei onde. O que eu falo? Fale a Bíblia. Pregue a Bíblia. É melhor você dizer 10 palavras da Bíblia do que dizer uma palavra sua e falar uma besteira, uma abobrinha qualquer. Pregue a Bíblia, não tenha vergonha de abrir e começar a ler. Irmãos, aqui em versículo tal diz isso, versículo tal diz isso. Se você não tiver segurança para interpretar, explicar, fique só na Bíblia. Não vai perder nada. Aqueles que estão ouvindo não vão perder, você não vai se comprometer. Mas pregue a Bíblia, a palavra de Deus, tá bem? Vamos lá então, primeira carta aos Coríntios 15, são muitos versículos, mas é bom lermos todos, porque esses versículos atestam que há o fenômeno chamado ressurreição. Quem escreveu a carta aos Coríntios foi Paulo também. Assim como ele fala que há uma ressurreição aos Tessalonicenses, aos Coríntios, ao povo de Corinto, da cidade de Corinto, portanto eram os corintianos, não corintianos torcedores de um time paulista, não, corintianos porque viviam na cidade de Corinto, na Grécia. Então diz assim, olha, versículo 12, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Então aqui, Paulo ele escreveu esse capítulo aos Coríntios, porque havia uma polêmica naquela cidade, e a polêmica estava atingindo a igreja. Alguns falsos ensinadores chegavam na igreja de Corinto e falavam assim, olha, não existe ressurreição dos mortos. Aí os coríntios vai ficar mais como? A gente ouviu dizer que há ressurreição. O próprio Paulo, apóstolo, ele veio aqui e pregou sobre a ressurreição. Não existe. Morreu, acabou. Como não? Aí estava aquela polêmica. Na igreja uns acreditavam que existia a ressurreição, outros não. Aí Paulo escreve essa primeira carta aos Coríntios. A igreja de Corinto era muito problemática. Muito problemática mesmo. Aí um dos problemas que chegou até a igreja é esse. Uma discussão sobre se havia ou não ressurreição. Aí Paulo escreve esse capítulo, essa parte da carta, endereçada para aqueles que estavam na dúvida. Ele disse assim, olha, se não há ressurreição dos mortos, e nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Paulo está dizendo assim, olha, se não existe ressurreição, gente, joga a Bíblia fora, abandona a fé, fique em casa, não siga mais a Jesus, porque não serve para nada a fé de vocês, se vocês não acreditar que não existe ressurreição. Paulo está dizendo aqui que a ressurreição é um dos pilares mais importantes da nossa fé.
Se não acreditarmos na ressurreição, não tem valor nenhum a nossa fé. Olha só como é importante a doutrina da ressurreição. Por quê? Olha o pensamento de Paulo. Porque se não houver ressurreição, a nossa vida consiste só nisso aqui. Morreu, acabou, fim de papo. Então, para que seguir a Jesus? Para que acreditar num cara que pregou tudo que ele pregou, ensinou tudo que ele ensinou, morreu, acabou, não ressuscitou, não venceu a morte, não venceu, acabou. Vamos ter o mesmo fim que ele. Jamais seremos igual a ele. Aliás, vamos ser igual a ele, jamais seremos diferentes. Vamos ser igual a ele. Morreu, acabou. Acabou. Então, para quê? Nós nos esforçarmos nessa vida, nós cremos em Jesus Cristo, nós seguimos os seus ensinamentos. Nós estamos fazendo isso com propósito. Primeiro, porque nós acreditamos que Ele morreu por nós e ressuscitou. Se Ele morreu por nós, deu a vida por nós, devemos também dar a vida por Ele, seguir a Ele. E se Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E se Ele está no paraíso agora, nós também vamos estar com Ele. Esse é o nosso objetivo. Porque se tudo resumisse nessa vida aqui, então comeríamos e beberíamos, faríamos o que quiséssemos, porque morreu, acabou, pronto. Mas não, nós estamos nessa vida somente de passagem, é uma curta passagem, porque o mais importante vem depois. Aí Paulo continua: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Olha, como é importante a doutrina da ressurreição. Sem ela não existe o cristianismo. Porque o cristianismo é baseado na morte e na ressurreição de Cristo. Essa é a nossa esperança, que com Ele morremos e também com Ele ressuscitamos, e vamos ter uma vida eterna. Se nós não acreditarmos nisso, é vã, é inútil a nossa fé. Aí Paulo continua: nesse caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se a nossa esperança em Cristo se resumisse somente nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Pensou? Que vida, né? Essa vida aqui, qual o adjetivo dessa vida? Sofrimento, decepção, tristeza, ou como dizem alguns filósofos, Sartre dizia: a vida é uma náusea. Outros dizem: a vida é só sofrimento. O que é a vida, né? A maioria diz que é sofrimento, lamento, náusea, decepção, desilusão. O que é a vida? A vida é isso mesmo, é sofrimento, é algo, com todos esses adjetivos. Mas ela não se resume só nisso. O melhor vem depois, é a eternidade. Porque não espere nada melhor dessa vida. Sofrimento, decepção, dores, doenças, enfermidades. É a vida. A vida aqui na terra é essa. Não adianta eu querer pensar: não, eu quero viver o paraíso na terra. Não existe paraíso na terra. A vida na terra é sofrimento. Como dizia o Gonzaguinha, né? O que é a vida, meu irmão? Ela é alegria, ela é tormento, ela é a batida de um coração. O que é a vida, né? Mesmo a vida é uma doce ilusão. Mesmo assim, ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. Aí viver, porque é isso. A gente luta.
A gente mesmo com todos esses sofrimentos, tristezas, dores, né? A gente quer viver. É normal. E devemos sim viver. Agora, a vida não é somente essa vida. A verdadeira vida vem depois. E se não houvesse esse depois? Com que finalidade estaríamos vivendo? Com que objetivo? Qual seria o sentido de viver essa vida? Essa vidinha medíocre, essa vidinha sofrida. Qual seria o objetivo? Seria o objetivo. Nós só estamos vivendo cheios de alegria, cheios de esperança, cheios de vontade, porque a gente acredita no que vem depois, quer que vem o bom. E para experimentar esse bom que vem depois, a gente tem que lutar nessa vida, a gente tem que acreditar, a gente tem que ir até o fim e fazer o melhor nessa curta passagem da nossa existência aqui, levar ao máximo mais pessoas para desfrutar dessa vida que vem depois, falar de Cristo, falar que Ele é amor, que Ele é bênção, que Ele é paz, que Ele tem essa vida eterna para todos aqueles que nele creem. Viver, começar já a desfrutar dessa vida depois aqui agora, porque nós já estamos no reino dele. Então, para nós que já temos a Cristo, a vida não é só sofrimento. É sofrimento, mas é também gozo, alegria, paz, porque nós já estamos inseridos no reino. Por que não começar a viver o reino de Deus já aqui? Ainda mais que nós já temos essa revelação do que é a vida, do que vem depois. É como se você estivesse comendo um prato com jiló, mas já pensando na sobremesa, um doce, um mousse de chocolate que vem depois. Eu vou comer esse jiló, esse prato de jiló, mas com alegria, porque se eu comer tudo, vem um mousse de chocolate depois, e olha que bênção, que bom. Então a gente come o amargo, mas come o doce também. Então, para nós que estamos em Cristo, nós já estamos vivendo o reino de Deus. A vida é sofrimento, é dor, é lamento, é desilusão, mas é também a alegria de já começarmos a viver nesse paraíso, nesse gozo do reino de Deus, já aqui, agora, já experimentando, desfrutando um pouquinho do que vai ser o paraíso. Ora, esse gozo que você sente na alma, essa paz, essa alegria, já é uma pequena amostra grátis do que você vai desfrutar depois. Mas é só uma pequenina amostra grátis, tá? Só um pouquinho. E já o tormento que muitas pessoas estão vivendo aqui na terra, já é uma amostra grátis do inferno também, porque muita gente já está vivendo o inferno, está vivendo o sofrimento, e é o que vamos experimentar depois. Se não der tempo de ir até o fim dessa mensagem, porque eu não gosto de cansar ninguém, passou de 40 minutos, não adianta, já começa a dar canseira. Eu sei, quando estou ouvindo a mensagem, passou de 40 minutos, eu já começo a ficar inquieto, porque não é fácil. Pode ver. Então, não adianta, depois que cansou, a gente já não consegue mais assimilar nada. É melhor parar e continuar a mensagem depois. Então, talvez a gente continue depois. Tá? O que eu quero concluir dizendo, queridos, é que a esperança é um dos pilares, a ressurreição é um dos pilares da nossa fé. E nós temos que ter esperança, fé na ressurreição. Vou concluir só terminando esse texto aqui, porque nós começamos, eu não quero deixar ele para depois, mas vou concluir dizendo assim, olha, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos.
Se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Ora, Paulo está dizendo assim, olha, se não há ressurreição, então aqueles que se batizam pelos mortos, para que fazem isso? O que quer dizer isso, pastor? Naqueles dias já havia uma seita que as pessoas se batizavam pelos mortos. Igualzinho existem os mormons hoje. Você já ouviu falar dos mormons? Aqueles, cuidado com esses cidadãos que saem para a rua de gravatinha, bonitinho, todo social, uma plaquetinha aqui, Elder não sei o que, o título não sei o que lá. Eles batem de porta em porta. São tão educados, tão finos, têm um aspecto tão bonito, né? Muito assim, educadíssimos, finos. Só que eles trazem uma doutrina diabólica. Porque a Bíblia que eles pregam não é a Bíblia, é o chamado livro dos Mormons. Assim como os testemunhos de Jeová não pregam a Bíblia, pregam um livro chamado Tradução do Novo Mundo das Escrituras, que eles dizem sagradas. Mas as escrituras sagradas, não é? Eles fazem uma sangria da Bíblia, tiram o que não é bom para eles, o que lhe interessa, e deixam lá só aquilo que interessa a eles. E os Mormons têm esse livro chamado Livro dos Mormons, que não é a Bíblia também, é algo que eles dizem, um anjo ter revelado ao seu profeta aquelas palavras. E lá daquele